Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Deixa eu dar um recadinho antes de começar aqui os avisos da história. É o seguinte, chegou muita gente nova por aqui, bem-vindos. Mas, gente, dá uma moral aí, né? Segue a nossa página no Spotify, vai ali na nossa página, segue, ativa o sino para não perder nenhuma notificação para quando sair um episódio. E aí do ladinho tem aquela rodinha, 3 pontinhos, avaliar o podcast. Você clica ali e, por favor, nos dê 5 estrelinhas, tá bom, gente? Se não for pra dar 5 estrelas, gente, não dá, porque aí acaba que prejudica o nosso trabalho, infelizmente. Se você gosta, se você escuta as histórias aqui, então eu peço que você avalie a gente com 5 estrelas, tá bom? Vou começar dizendo que hoje a gente tem uma história 18+. Uma história picante e inusitada, como sempre. Então coloquem seus fones e bora de história. Mas então, eu conto ou você conta? Não está fácil para a mulher hétero. Essa é a frase que a nossa musa, Dani, começou o e-mail que ela enviou pra gente. A Dani relata que ela tá solteira há mais de 2 anos e sem transar há mais de 1 ano. Há um tempo atrás, a Dani fez um curso online. Desde o primeiro dia desse curso, ela ficou encantadinha com um dos professores, o Gustavo. Os dois eram da mesma área, que por sinal é uma área incrível, e esse fato de ser da mesma área acabou atraindo mais ainda a Dani e chamando mais atenção ali pelo Gustavo. Ele parecia ser um cara inteligente, falava com amor da profissão, simpatizante da alimentação vegetariana. O olhinho da musa deu aquela brilhadinha, sabe aquela... Tlam, bota aí o plim, Carol. Os dois começaram a conversar, foram conversando durante o curso. A Dani percebeu que o Gustavo estava interessado nela. Só que assim que acabou o curso, o assunto morreu. Era online, lembra? Falei para vocês, era um curso online. Eles nunca tinham se visto pessoalmente. Tudo isso no campo online. A distância da cidade deles era mais ou menos assim. Não é essa cidade, mas eu vou dar de exemplo para vocês poderem calcular um pouco. A distância, vamos dizer que eram uns 400 quilômetros, alguma coisa por aí. Vamos dizer que era do interior de Florianópolis e o Gustavo era de Porto Alegre. Perto, mas também nem tanto assim. Quando o curso terminou, o assunto deu uma morrida, mas passou um tempinho. O Gustavo acabou chamando a Dani para fazer 2 projetos junto com ele. Acabou que um desses projetos deu certo. O que significava é que os dois agora iriam trabalhar juntos nesse projeto. Ainda tudo seria online, tá? Sem interagir pessoalmente. Até que, num belo dia, num domingão, os dois estavam conversando por mensagem, trocando uma ideia sobre o projeto, como é que estavam as coisas, e bibibi, bobobó. Papo vai, papo vem. O Gustavo perguntou pra Dani como é que tinha sido o final de semana dela. Ela respondeu: Foi legal, descansei, foi tranquilo. E o seu final de semana, Gustavo? Como é que foi? Eis que o querido diz: Você quer saber mesmo? A Dani já pensou. Lá vem. É agora que ele vai me dar aquela cantada. E a Dani? Sim, quero saber. O Gustavo disse assim pra ela: O meu final de semana foi ótimo. Eu dormi bem, comi bem, bebi água e transei muito. Ai, espero que a Carol coloque aquele... Pra mim e pra nossa musa, a gente achou aqui que foi já uma o quê? Uma red flag, né, gente? Um alerta que, sei lá, não gostei, achei desnecessário. Uma resposta meio... Sei lá, eles não tinham, assim, uma intimidade pra chegar falando dessa maneira, sabe? Por mais que eles tinham esse flerte e tal, mas o jeito que ele falou, ela achou bem desnecessário. Na hora, ela deu uma desconversada e nem seguiu ali com o assunto. Deixou pra lá. No outro dia, o Gustavo de novo tocou nesse assunto. Aí a Dani resolveu falar alguma coisa agora, né? Nossa, Gustavo, mas se você falar disso pela 3ª vez... eu vou acreditar que você pensa em mim toda vez que você transa.
Passado alguns meses, o projeto que os dois estavam juntos ali fazendo estava chegando ao fim. E aí o Gustavo veio com um papinho que estava interessado em uma menina do interior. E a nossa musa é uma menina do interior. Ah, ela percebeu, né, gente, que ele estava dando uma cantada ali, dessa vez mais direto. E aí ela falou. Acho que você vai então ter que conhecer essa menina do interior. E o Gustavo, na hora que ela disse isso, ficou um pouco de cara. Ele disse que não acreditava que era recíproco também, ali da parte da Dani, esse interesse. Depois dessa brecha, os dois começaram a conversar e aí se planejar para, enfim, se conhecer pessoalmente, que até o momento não tinha rolado. O Gustavo chamou a Dani para ir para Porto Alegre. Não é lá, né? Vocês sabem. Mas ele chamou ela para ir para a casa dele e ele disse que pagaria tudo. Só que a Dani recusou. Ela estava sem emprego fixo naquele momento e sem grana. Ir para outro estado, ver homem sem grana, não dá. Aqui, palmas. E se ela não gostar? E se ela quiser ir embora? Pior ainda, né? Sei lá, pode acontecer qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Se você não tem, se vocês têm R$50 no bolso, que nem vocês sabem que na primeira temporada desse podcast eu fiquei pistola com muitas histórias assim, não tem como, né? E ainda mais numa situação vulnerável como essa. A musa resolveu abrir o jogo pro Gustavo, falar que estava sem grana, que ela não gostaria de ir nessa condição, que ela queria ter alguma coisa, que ia ser o jeito dela, enfim, ela arrasou aqui. Ela disse tudo isso e ainda sugeriu que eles se encontrassem numa cidade que era meio termo para os dois. Ok, assim foi combinado. Foi passando o tempo e esse encontro não saía. Até que o Gustavo, agora, poucos meses atrás, disse que iria para a cidade que eles se encontrariam ali, que seria no meio termo, a trabalho. Olha só que coincidência. E ele disse: Se você quiser me encontrar, Dani, você seria muito bem-vinda. A Dani ficou pensativa, mas ela não precisaria responder naquele momento. Ela ficou realmente pensando se ela iria, se não iria. E aí, nesse meio tempo, paralelo a isso, ela foi numa festa. E ela saiu com um cara dessa festa que ela conheceu lá, foi pro apartamento desse cara depois, aquele fogo todo, né, de quando você conhece um carinha ali, aquele tesão, os dois bêbados e o cara broxou. Sim, ele broxou. Mas tudo bem, acontece. Eles estavam muito bêbados e ela sabe que tem uma grande parcela de culpa, muitas vezes mesmo. O álcool pode ser que aconteça isso, né? Dependendo de quanto você bebeu. Acontece que Dani acabou ficando num fogo descomunal. E ela resolveu passar a mão no celular e mandar mensagem pro Gustavo, dizendo que ela iria sim vê-lo e que o encontro estava marcado. Encontro marcado, como foi? Gustavo alugou uma acomodação para os dois, mandou o dinheirinho do carro de aplicativo e até, gente, o dinheiro do lanchinho, tá? O lanchinho da estrada, porque ela sim iria no ônibus. Ou seja, quase que até ajudando ela financeiramente com todas as coisas. Super legal, nada a reclamar sobre o Gustavo ali. Ok. A Dani chegou lá e tava rolando, gente, um evento da área que os dois trabalhavam. O Gustavo disse que tinha alguns contatos muito legais para ela fazer networking, né? Conhecer um pessoal da área. E ela tava super nervosa. Era a primeira vez que ela saía de casa. Pra encontrar macho. Palavras dela. Assim, né, gente? De pegar um ônibus, de ir atrás, claro. Por isso, ela chegou sábado à tarde, já calculando que ela teria que ir embora e que ela gostaria também de ir embora no domingo à noite. Ficaria só uma noite ali. A Dani chegou na acomodação, o Gustavo estava trabalhando, ela tomou um banho, se arrumou e foi esperar o querido num barzinho ali perto. Primeiro, o que aconteceu? Quando o Gustavo chegou e eles se conheceram a primeira vez, a beleza dele, que ela classificava como nota 7, era na verdade um 4. Mas tudo bem. Não é porque ele era um
pouco menos o estilo dela, que ela, né, ficaria broxada por aquilo. O papo era legal, ele tinha feito tudo aquilo que eu falei pra vocês, né? Pagou a acomodação, mandou o dinheiro do carro do aplicativo, do lanchinho. Bom, pagou a comida aqui, já ganhou muito o meu coração, viu, Gustavo? Aí os dois se cumprimentaram, deram um abraço gostoso ali, né? Foram chegando os amigos do Gustavo, aqueles amigos que eu comentei que ele gostaria de apresentar pra Dani. Todo mundo começou a conversar e o Gustavo enaltecia a nossa musa, falando que ela era uma ótima profissional, muito bem sucedida. Ela ficou até sem graça, mas tava adorando, né, gente? O eguinho ali, a confiança, ele tava dando aquele boost. Então não tinha o que reclamar até ali. Acabou ali o rolezinho, acabou o barzinho. Os dois foram embora, de volta pra acomodação. Papo vai, papo vem, começaram a se pegar. Tudo muito legal, vinhozinho, clima gostoso, musiquinha. Acontece que o Gustavo, gente, ele é o tipo de cara que ele gosta de ficar falando na hora H. Eu não tô julgando, tá? Cada um tem o seu negócio ali, o que funciona. Aqui a gente fala muito sobre isso. Mas não é algo que a nossa musa curte. E aí eu falei, tá, mas que tipo de coisas que ele gosta de ficar falando? Porque tem coisas e coisas, né? E aí ele gostava de falar coisas do tipo assim: Ai, que bucetinha linda. Que gostosa esse seu gosto. E blá, blá, blá. ela odeia isso. Ela não gosta, e ela não gosta de ficar falando também, enfim. Esse papo, esse papinho, dá uma brochada nela. Ela entende que tem gente que gosta e não julga, mas não é o que excita a nossa musa. Mesmo assim, ela estava ali. Eles ficaram umas 2 horas em preliminares. Só que ela disse que ele nem sabia direito onde era o clítoris dela. Durante essas horas, o pau dele estava mole. E aí ele começou a falar que o problema do pau dele estar mole é porque a Dani estava segurando o pinto dele de maneira errada. Oi? Por isso, estava mole. Tinha um macete, gente. Para segurar o pau dele, tinha que ter um macete, entendeu? Se você não segurava ali do jeitinho que ele queria, não ficava duro. E foi isso que aconteceu. O pau com o macete não subiu, não ficou duro e os dois foram dormir. Dormir, gente, dormir. No dia seguinte de manhã, começaram ali aquelas carícias, né? Aquele negócio, aí o tesão já vai subindo de novo. Provavelmente porque ela também já estava acumulada aí do primeiro cara. Lembra, gente? Que broxou, que eles estavam bêbados lá na cidade dela. Aí ela foi dormir, o cara broxou, não conseguiu. Agora, ela só tem agora, né? Porque ela vai embora hoje. Hoje, assim, no dia que ela acordou agora é domingo. Ela só tem agora. Se não for agora, a viagem toda foi em vão, né? Porque ela queria transar, né, gente? Ela não é besta. E aí, quando começou essas carícias da manhã, ela ficou esperançosa. Porque dessa vez, o pau de Gustavo estava em pé. Prontinho. Mas do nada, ele morre. Olha, esse cara ficou super bolado. Só que ele tinha que trabalhar. Não tinha como. E aí ele foi, deixando a nossa musa mais uma vez ardendo de tesão, né? Quando foi à tarde, mais uma tentativa. Ê, guerreira! Lá vai Dani. Ela foi ao encontro dele. Eles almoçaram juntos. Ela conheceu mais pessoas ali do ciclo de trabalho dele, do mesmo ramo. E ele não deixou ela pagar nada. Tudo ali, pagou o almoço, pagou a conta. Super querido. Depois do almoço, sobremesa. Os dois voltaram pro apartamento para tentar, né, arrumar as coisas, ir embora. Ela já tinha que sair para pegar o ônibus dela, voltar para a cidade dela. E o Gustavo ficou se lamentando, fazendo um pouco de drama, né, com o ocorrido. Tadinha, que barra! E aí, nessa lamentação, meio um pedido de desculpa meio disfarçado, ele solta sim pra nossa musa. Mas também, né, Dani?
você pede camisinha logo de cara? Não é assim, né? Tem hora certa para pedir isso. Oi? E ele ainda complementou dizendo: Ah, pau, segura assim, ó. Segura desse jeito. Quê? Você tá jogando a culpa em mim? Não. Nunca ninguém reclamou do jeito que eu seguro, meu querido. Não, não, não. Sabe quando você fala um negócio meio brincando, mas totalmente verdade? Mas aí a gente dá aquela mascarada com humor pra dar uma diminuída, né? De como vai chegar aí o toque. Só que, cara, ele tava falando que o pau dele não tinha subido, não tinha ficado em pé, porque a nossa musa não soube se segurar. E porque ela tinha pedido camisinha, que é o mínimo. Que é o mínimo, né, gente? Tem que usar camisinha. Nem conhecia ele, primeira vez. O que ele achou? Sério, a hora certa é o começo. Qual que é a hora certa? Tem hora certa, gente? A gente tá maluca aqui? Porque pra mim a hora certa é pra saber se tem logo no começo, porque senão já para por aqui, porque senão eu vou ter que ir embora com fogo pra casa, né? Então, escutar essa cutucada, né, ela não deixou passar não. Na hora o Gustavo riu e tal, e eles foram embora. Como eles estavam naquela cidade que era um meio termo pros dois, cada um teve que pegar ali, né, seu ônibus, seu avião e voltar para sua casa. Passado mais alguns diazinhos ali, eis que o Gustavo manda uma mensagem na terça-feira à noite para Dani. Aí a Dani respondeu, disse que estava bem e tal, perguntou como ele estava, e ele veio com o draminha dele. Ele disse que tinha ficado um pouco bolado, como o encontro deles tinham ali desenrolado, que não tinha sido como eles esperavam, pelo menos não como ele esperava, e claro, pra Dani também não, né, óbvio. E aí tem mais, tá? E outra. Ele disse pra Dani que quando ele chegou em casa no domingo à noite, e olha só, ele chegou quase meia-noite, quase na segunda de manhã, na casa dele. Ele disse na mensagem pra Dani que ele quis chegar em casa no domingo à noite e testar o pau com o macete dele, sabe? Porque ele tava achando que, sei lá, tava com defeito. Porque nunca, né? Nunca que fazia isso antes, nunca. Ele não broxava, não. Nunca broxou. E aí, ele quis testar o que tava acontecendo. Então, ele foi transar com uma amiga dele. Aham. A Dani disse assim, gente, ela escreveu bem assim. Aham. Senta lá, Cláudia. Não. Ela escreveu assim. Aham. Ele transou nesse meio tempo, sim. Um cara, nota 4. Teve, assim, 2 dias, sei lá, pra transar. E olha, musa, eu acho que assim, essa parte eu não duvido não. Mas claro que o que mais me chama a atenção é a maneira como ele conta tudo isso e faz parecer que ele tá querendo validar uma coisa, né, uma vergonha que talvez ele sinta que ele passou nesse encontro que vocês tiveram. Mas sim, acho que 2 dias, sei lá quantos dias aqui que ele teve, um cara nota 4 consegue, ele pode, sei lá, vai que ele falou que transou com uma amiga, mas na verdade pagou alguém. Eu acho que ele nem se deu trabalho também. Aqui a minha opinião é que realmente ele tava só querendo contar vantagem do tipo, ah, funcionou com outra, com você não, você é o problema. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Enfim. O Gustavo, gente, ainda disse assim, ó. Dani, você é muito linda. A sua bucetinha muito linda também. Mas eu precisava de mais interação e estímulo da sua parte para que desse certo. Então, sim, gente. A culpa na visão dele era 100% da Dani. A culpa da brochada dele, né, do macetinho ali que precisava ter, ela não sabia segurar o pau dele da forma certa, era tudo culpa dela, tá? Ele tava ali meio que falando isso. A Dani só respondeu bem plena. Gustavo, fique em paz. Foi legal te encontrar e te conhecer. Mas é fato que realmente a química não rolou. Eu não curto esse tipo de performance que você precisa ter para se excitar. E isso me deixou um pouco desconfortável também. Passe bem, tá? Já passou. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Depois disso, depois dessa última mensagem, ela não trocou mais mensagem, não teve mais nenhuma relação ali, né, com o Gustavo. Não tinha muito o que falar, né? Ela confessa que ela ficou bolada e pensando, Poxa, 2 brochadas seguidas. Será que tem alguma chance do problema ser eu? com isso na cabeça ainda um pouco pensativa,
a Dani foi falar com um amigo gay dela. E aí ela contou toda a história, né? Como que tinha acontecido, falou do pau com macete, que ela tinha segurado errado, segundo o Gustavo. E o amigo dela disse: Oxi, pau com macete? Nunca vi isso. E olha que de pau eu entendo. enfim, eu acho sim, gente, que deve ter muitos paus com macete. Não exatamente igual ao do Gustavo, mas a gente recebe aqui, já recebeu histórias aqui, então a gente sabe que tem. Tem gente que só se excita com um certo tipo de coisa. Tem gente que não gosta de oral, tem gente que não gosta de penetração, tem gente que, sei lá, precisa de uma fantasia para poder dar certo. Tem muitas coisas, né? Agora, você jogar a culpa inteira numa pessoa e não se responsabilizar por nada ali, fazer daquilo uma situação bem desagradável, não é legal. E o recado que a nossa musa quer dar aqui, principalmente também, é que a gente precisa falar mais, né, desse vício em pornografia e punheta que os homens têm. Não todos, não todos. Acredito que a consciência sobre isso está ficando um pouco maior. Eu fico muito feliz, e podem continuar mandando histórias assim, de ver que depois daquela história Prazer ou Prisão, a gente recebeu uma enxurrada de histórias referente à pornografia. Pessoas que descobriram que têm uma orientação sexual diferente vendo pornografia, pessoas que encontram o parceiro, ou esse caso aqui, viciados em pornografia. O Gustavo, gente, ele claramente queria que a Dani performasse como uma atriz pornô. Aqui não ficou tão claro, mas basicamente é isso. Ele não sabia nem onde era o clítoris dela, ele não sabia nada. Ele não tentava, sabe, fazer outras coisas ali com ela, excitar, algum toque sensual. Não. Ele estava preocupado ali no macetinho, no negócio, em não usar camisinha, e ele queria que essa interação dela fosse ali com o pau dele com ele, com o que fosse uma performance mesmo, uma coisa, uma atriz pornô. E ela percebeu que ele tinha um vício em pornografia. Foi fácil identificar. O fato dela também não falar Ai, seu arrombado, seu viado, mete em mim, né? essas coisas, sabe, que, assim, mais pesadas, que às vezes você realmente vê em vídeos e tal. Tem gente que gosta, gente, e nem é atriz pornô, tá? Mas tem gente que não gosta, e é o caso dela. E como era uma primeira vez ali, aquilo foi dando uma brochada nela. E a expectativa dos dois não bateu, porque não é algo que ela gosta, e ele tava esperando uma super mega performance, gemidão do WhatsApp, e daí pra cima. A Dani quer deixar aqui claro e frisar que ela é uma mulher padrão, que tem um corpo padrão também, e que infelizmente ela acha que se ela fosse, sei lá, um pouco mais gordinha, alguma coisa assim, ela sente que ele é o tipo de cara que usaria aquilo como motivo pra falar que o pau dele não subiu. Que no final ele era um cara bem escrotão mesmo. Eu falei pra ela, tá, mas você não achou? Ela achou, né? Ela escreveu que achou, mas por que que você ainda foi lá depois da primeira vez, quando ela perguntou o que ele estava fazendo? Eles nem se conheciam online ainda, e ele disse: Dormi bem, tomei água, dormi muito e transei. Ah, eu acho tosco, gente, eu já acho escroto aí. Aí pra mim já não ia dar. Já tava cortado e cancelado ali nessa frase. E aí um outro recado, tá? E o mais importante de todos que ela quer deixar e eu quero assinar embaixo é: mesmo que todo o resto, né, tudo que tem em volta seja bom, a gente nunca pode ignorar as red flags. Uma, gente, já invalida todas as outras coisas boas, tá? Porque se você pode estar sendo aí pega naquela cortina, naquela fumaça, naquele véu do amor, da ilusão, que a gente já falou aqui muitas coisas. Na época, a Dani queria se permitir viver coisas diferentes, ela ficava muito animada por ele ser de uma área que, cara, é uma área incrível mesmo, gente. Não tem muitas pessoas que eu conheço que fazem isso. Era um cara inteligente, ele tratou ela bem, também pagou ali algumas coisinhas. Então, ela foi, ela viveu isso. Ah, e lembrando, ela tava 1 ano sem transar, vindo aí de uma brochada já. Tudo isso fez ela ignorar o quê? A red flag. E ela foi. Mas ainda bem que ela foi com dinheirinho, foi no meio termo e trouxe essa história aqui, esse alerta que fica não só para falar desse encontro, né? Mas também para falar da pornografia, da performance e das coisas que a gente tem que lidar todos os dias aí escutando essas histórias por aí.
Bom, meus amores, a Dani quer saber se tem alguém que já ficou com algum cara que tem um pau com macete. Qual é esse macete? Eu tô curiosa pra saber se vocês já saíram com alguém e a pessoa falou, ai, eu gosto de cada coisa assim específica ali. Ai, eu gosto que faça ali um fetiche, né, um desejo. Qual que é o macetinho? Conta pra gente. O link do grupo do Telegram tá aqui na descrição desse episódio, tá? Só clicar, ir lá e contar a sua história do pau com macete que vocês conhecem também. Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!